amigos da Escola Nacional de Judô. Estou aqui muito bem acolhido por este sensei Altair, que para mim já fez história. A Escola Nacional de Judô já era uma escola, agora está fazendo história. A Escola Nacional de Judô está fazendo um registro fundamental na história do judô nacional. E eu me sinto honrado em ter sido convidado para vir até aqui para contar um pouquinho da minha vida, da minha história, de como foi que eu comecei a fazer o judô, né? Isso foi no dia 2 de abril de 1969, no Caraíba Judô Clube, a convite de dois amigos, Pedro Amazonas, que era um colega meu de colégio, e de Geraldo Coelho, que era um tenor que cantava opereta junto com minha mãe, que era professora de canto lírico na Universidade Católica da Bahia. E eles me viram muito agitado, com 17 anos, e disse, por que ele não vai para o judô? Então combinamos para ir ao Caraíba Judô Clube. Fui lá assistir uma aula do sensei Yoshida, Kazuo Yoshida, e gostei muito da aula. E logo no próximo final de semana teve as Olimpíadas Estudantis em Salvador. E eu fui assistir o judô e vi aquele esporte bonito, todo mundo de kimono, cumprimentando, ganhasse ou perdesse, todos com a reverência ao sensei. Eu disse, que bonito, que disciplina é isso, eu quero fazer esse esporte. Então eu entrei na academia para fazer e me encantei desde o início com o judô e fui me empenhando cada vez mais. Mas filho de funcionário público, lá o dinheiro não sobrava muito, não tinha dinheiro para o kimono. Comecei a treinar com a calça de pijama, uma camiseta de meu pai, fiquei lá treinando uns 2 meses. Aí o sensei Yoshida me deu um judogi e disse, ô Gordon, vamos competir, né? Vai ter campeonato na academia do professor Francisco Magalhães, o Ciro, Clube Tapajipano de Judô, e você vai lá. E eu fui como faixa branca e ganhei o torneio lá, fiz uma final lá com faixa roxa e consegui vencer. E aí eu disse, olha, eu acho que eu levo jeito para isso. Aí comecei a treinar, sensei Yoshida disse, muito bem, Gordon, agora vai, treina mais, né? Aí comecei a treinar o judô e cada vez gostando mais, e uma identidade muito grande com ele, porque ele tinha um jeito simples de lidar com as pessoas, duro, rígido, né? As pessoas batiam, ele não soltava, ele desmaiava a gente. Trabalhava com um bambuzinho do lado, não era um chinai não, era pior do que um chinai, porque era um bambu fininho, e mandava fazer, Gordão, faz 100 entrada de golpe. Você fazia lá para metade das entradas, você fazia uma errada, ele vinha com o bambu nas pernas. Eu falei para puxar o braço para cima, né? E dentro desse rigor e dentro dessa disciplina, eu agradeço ao sensei Kazuo Yoshida, que despertou em mim assim, a vontade de me superar. O judô é superação, né? A essência do judô de Jigoro Kano é superação. O sensei Yoshida me ensinou a ir além, mostrou que eu tinha força para fazer mais do que eu podia fazer. Então eu agradeço, assim, emocionado, ao meu eterno Shihan, Kazuo Yoshida, e em seguida veio para a Bahia em 1972 para dinamizar o judô na Bahia, o meu ídolo e também sensei Ryofei Shozawa. Desde o início, a identidade comigo foi de imediato, e eu comecei a frequentar a casa dele e começamos a nos preparar para o Campeonato Brasileiro de 1972 em Salvador. Ele disse, sensei Yoshida não queria que eu fizesse musculação, porque ele dizia assim, musculação, a hora que eu quiser eu boto você forte, eu quero você rápido e técnico, quero você ágil. Então ele exigia de mim muito Uchikomi, botava para fazer 1000 Uchikomi, 500 para a direita e 500 para a esquerda. Nunca derrubei ninguém para a esquerda, mas ele diz, olha, Gordon, você vai ficar rápido. Me chamava de Gordon, bom, no início, né? E aí eu comecei a fazer bastante Uchikomi e não tinha muita força no braço. Aí o sensei Shozawa falou, bom, hoje em dia não dá para fazer só na técnica, você tem que ter um pouquinho de força. Então vamos começar a treinar. Passava 6 horas da manhã na minha casa com o Fusca dele e nós íamos para a Fonte Nova correr. Começamos dando 2, 3 voltas na pista, depois passamos a dar 10 voltas na pista, 4.000 metros, e fazer flexão de braço e abdominal. E bom, nós fomos indo. Isso começou em janeiro de 72. Quando chegou em outubro, eu tive a felicidade de ser campeão brasileiro peso pesado, sênior, e ele também campeão brasileiro peso médio no mesmo dia. Então fui campeão brasileiro em 1972
com o meu sensei Shozawa, que foi uma honra para mim, né? E não só uma honra, o sensei Shozawa foi um ídolo, né, para mim e para o Brasil inteiro, a pessoa que dinamizou o judô em São Paulo, em Brasília, na Bahia. Fizemos vestibular para educação física juntos, e nós passamos juntos em 1973. E depois do que eu fui campeão brasileiro e fiz vestibular para educação física na Bahia, fui convidado por São Caetano do Sul para ir embora para São Caetano do Sul, e lá eles tinham uma competição muito forte, os Jogos Abertos do ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. E São Caetano não vencia de São Bernardo há 10 anos, desde 63. Isso foi em 73. E eu me classifiquei também para ir para o Campeonato Mundial na Suíça, em 1973. Fui para o Campeonato Mundial, lutei 5 vezes, né? Fui do Brasil aquele que lutou mais, cheguei a disputar o bronze, perdi faltando 10 segundos para terminar a luta para Casey Humphrey, da Inglaterra. Eu comecei a me desligar um pouco, eu tinha 20 anos, falei, puxa, eu vou ganhar o bronze e tal, eu estava atacando mais que ele. Na época era só vazar e pom. E aí me desconcentrei um pouco, ele fez um Iponsoe de esquerda, ele era destro, mas virou para a esquerda, e eu caí de vazare. E este vazare está atravessado na minha garganta até hoje, porque eu poderia ter voltado bronze no Mundial. Não voltei bronze, mas voltei depois na turnê que o Brasil fez. Nós fomos para a Espanha e voltei campeão ibero-americano. Fui campeão ibero-americano, e o grande ganho desta viagem foi a certeza de que eu poderia fazer uma carreira através do judô. Então, a essência do judô eu já tinha aprendido com o Sensei Yoshida, que era a disciplina e a dedicação, né? Passei a treinar de domingo a domingo. E aí voltei do Campeonato Mundial com esta convicção: quero ser professor de judô. Então vou me empenhar para estudar, e fui morar sozinho, deixei minha casa, né? Saí, falei com meus pais, estou indo para São Paulo para cursar educação física e para treinar judô, que São Paulo é o polo mais desenvolvido do judô no Brasil, naquela época, e até hoje, né? Está mais dividida essa força, mas continua sendo o centro, né, do judô do Brasil, São Paulo. E lá eu comecei a estudar e comecei a competir. E os 3 anos que eu estive em São Paulo, fui tricampeão paulista, pesado e absoluto. E o nome era dedicação. De domingo a domingo, treinamento muito pesado. Os treinamentos eram na França Pinto. Eram 6 horas de treinamento a cada final de semana. 3 horas no sábado, de 4 às 7 da noite, e domingo de 9 a meio-dia. Treinamento com o professor Shuhei Okano, Takanori Sekini, professor Ikuo Nodeira, professor Shigeta Yamazaki, Chiaki Shi, ou seja, pessoas extremamente empenhadas e dedicadas. O professor que me abraçou lá em São Caetano, o professor Yoshio Nagai, que me recebeu como um pai e me deu toda a atenção e dedicação. Tive a glória de, dentro da faculdade, na minha sala, encontrar com Sadal Flame Muleiro, que é meu amigo até hoje, né? E virou meu irmão, me levou para treinar na Budokan com um outro irmão chamado Hachiro Ogawa, que era meu adversário, porque era peso pesado, mas nós temos amizade até hoje. E é essa a essência do judô, né? Fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor e que a gente consiga trabalhar juntos, né? Fazer o Jita Kyoei acontecer, a prosperidade mútua. Então a amizade nos une até hoje. Então o judô me deu esta noção de que eu precisava trabalhar para me tornar cada vez melhor em todos os aspectos. No aspecto da cognição, do estudo, do conhecimento, no aspecto psicomotor, através da repetição, para conseguir uma melhor técnica, uma melhor tática de luta e fazer minha estratégia de vida, e também no aspecto afetivo, de saber me relacionar com as pessoas. Eu que estava muito jovem, numa cidade estranha, né? Não consegui vencer essa etapa. Chamei minha esposa para casar, e já estava noivo na época, e em 73 eu casei, e foi o melhor passo que eu fiz na vida, porque me deu o equilíbrio emocional necessário para que eu pudesse me empenhar nos estudos e no treinamento, né? Minha esposa é minha companheira, minha parceira de vida, e nós todos campeões, homens de sucesso, todos nós arrotamos grandeza, mas na verdade o alicerce emocional das nossas vidas são as nossas companheiras. São aquelas que
estão conosco na derrota ou na vitória, de forma incondicional. Estão sempre nos apoiando, sempre nos auxiliando. Temos altos e baixos, às vezes a gente acha, não, não devo. Eu falei para ela várias vezes em São Paulo, digo, não, vou parar de estudar educação física, não quero nada com educação física, eu vou embora para o Japão treinar judô, só quero saber de judô, judô, judô. Ela falou, meu filho, vá na faculdade de educação física, se forme, se gradue, porque você vai sentir na sua carreira o momento certo que isso vai ser um diferencial. E foi. Em 75 eu fui campeão brasileiro a segunda vez em Curitiba e o professor Pedro Gama Filho assistiu à minha luta. E virou para mim e disse, eu estou sem peso pesado na Universidade Gama Filho no Rio. Eu quero um peso pesado lá na equipe da Gama Filho. Aí me deu o cartão dele, disse, professor, estou estudando ainda, vou terminar no final de 75, isso foi em junho mais ou menos. Aí ele disse, toma aqui o meu cartão, quando você se formar, você me procure no Rio de Janeiro para você fazer parte da equipe da Gama Filho, que era uma equipe vitoriosa, com Edmundo Novaes, com Edson Leandro, com Vigílio, o professor Suzuki, Arthur Duarte, que foi campeão pan-americano peso pesado, uma equipe de ponta, Ricardo Bittencourt, Vitor Alencar, só grandes campeões de judô. E todos eles formados, com nível superior, e eu admirava aquela equipe. E ser convidado para fazer parte daquela equipe pelo dono da Universidade Gama Filho, Pedro Gama Filho, para mim foi uma honra. Então eu disse, eu vou tranquilo para a Universidade Gama Filho. Me formei em dezembro de 75, em fevereiro de 76 eu estava sendo contratada, comecei a dar aula 2 de fevereiro de 1976, né, dia de Iemanjá, na Universidade Gama Filho, fui recebido pelo ministro Gama Filho, e lá tive apoio de todas as formas do professor Pedro Gama Filho para que eu pudesse me desenvolver, crescer no judô, né? Consegui ser campeão pan-americano em 78, no mesmo ano, em 1º de novembro de 78, eu fui campeão mundial universitário, representando a universidade, porque estava estudando pedagogia e sempre procurando aprender, né? Para que a gente possa se tornar um ser humano melhor, compreender melhor as coisas, servir melhor, programar uma melhor qualidade de aula, né? Muitos diziam assim, para que educação física? Você só tem que conhecer golpes. Falei, não, eu quero conhecer anatomia, fisiologia, cinesiologia, eu vou lidar com o corpo humano, com crianças, com adultos. Existem fases de diferenças de crescimento ósseo, de grau de intensidade, o aspecto quantitativo dos exercícios. Nós não podíamos continuar naquela filosofia dos antigos japoneses de que se o adulto fazia 100 flexões de braço, a criança tinha que fazer também, não era bem assim. Então eu quis estudar para me aperfeiçoar, para procurar dar uma melhor qualidade de aula, né? E depois fiz pós-graduação na Gama Filho, em 79, em Ciência de Treinamento Esportivo, fiz cursos de psicomotricidade para trabalhar com as crianças, e depois de tanto lidar com o desempenho, com performance, com melhores resultados dentro do judô de alto rendimento, começou a nascer em mim a vontade de colaborar naqueles que não tinham a função física, o presente da saúde, né? As crianças com problemas, etc. Então eu fui visitar a BBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, depois de já formado, com pós-graduação, digo, eu vou lá visitar. Cheguei lá e encontrei crianças que não conseguiam ficar de pé. E uma maior dificuldade para conseguir pegar um copo d'água. Eu falei, isso é um desafio para mim, eu vou fazer fisioterapia. E aí comecei a estudar fisioterapia e me graduei em 86, mas não na Gama Filho, na SUAM, Sociedade Universitária Augusto Mota, porque o curso de fisioterapia no Brasil começou na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, mas como não era um EAS, uma instituição de ensino superior, foi todo o curso vendido para a SUAM. E eu passei no ano exatamente que estava na SUAM. Então comecei a estudar lá na SUAM, me formei em 86 e quis o destino que em 91 o professor Pedro me chamasse de volta para a universidade, que eu tinha saído logo após a Olimpíada, acabou o judô, houve uma crise lá e toda a parte de esporte terminou na Gama Filho. Eu fiquei fora na Gama Filho de 80 até 91. Em 91 ele me chamou e eu montei e dirigi o curso de fisioterapia da universidade de 92 a 2000. E montei a primeira pós em física esportiva do Brasil, me dediquei e cada vez mais para me aprofundar no estudo e conhecer melhor meu potencial, o que eu podia fazer.
E aí tenho vários alunos na minha academia com níveis de autismo, pessoas com síndrome de Down, e já penso na possibilidade de escrever um livro chamado Judoterapia e nas possibilidades que o judô pode fazer para desenvolver a coordenação motora, a propriocepção, o equilíbrio de crianças que não tiveram a graça de nascer saudável, né? Isto é um presente, poucos param para pensar nisso, mas é uma realidade. Nós somos abençoados se temos os sentidos, se podemos ter a visão, a audição, o olfato, a locomoção. Isso tudo é um presente divino que a gente precisa aprender a respeitar e trabalhar através do judô para melhorar essas pessoas. Shihan Jigoro Kano foi muito sábio em fazer com que o judô saísse daquele aspecto de luta, do aspecto do Shiken Shobu, de luta até a morte, de lesar o adversário ou matar o adversário para vencer. E ele, em 1882, com a mente pioneira, né, ele propôs o lado educacional do judô. Ele falou, não, eu quero o espírito do Ippon Shobu, não precisa matar. Derrubou de costas, venceu a luta, mostrou habilidade. Então o judô foi para o lado educacional e para o lado da habilidade, do aperfeiçoamento, da busca e do encontro de uma melhoria espiritual no dojo. O dojo é o local de busca de um caminho espiritual. Então o judô, o sufixo do passou a ser a busca espiritual a partir do esforço corporal. Eu sou assim admirador do Shihan Jigoro Kano por ser o homem que foi e ter a visão pioneira que teve de fazer essa mudança do Shiken Shobu para o Ippon Shobu. Shiken Shobu é luta até a morte ou até a lesão. E aí ele tirou um pouco esse aspecto bélico do judô e colocou um aspecto educacional. Ippon Shobu, busca pela habilidade, pelo Ippon, pela superação, pela intensidade do esforço. A partir do seu esforço biológico, físico, você vai buscando cada vez mais o Shiai. O Shi significa experimentar, testar. Ai significa com alguém. Então Shiai não é briga com os outros, não é competir com os outros. Muitas pessoas falam isso. Shiai é autotestar-se. Como está o seu aprendizado? De que maneira você está progredindo dentro do judô? Essa classificação me foi dada e nós conversamos bastante pelo amigo Hachiro Ogawa. Ele é um estudioso, está sempre estudando e nós estamos sempre procurando ver a etimologia da palavra e qual o significado, porque hoje em dia a coisa está muito voltada para o aspecto competitivo, é um aspecto pequeno do judô a competição, mas que está ganhando grande dimensão e inclusive os prêmios estão sendo pagos em espécie, né, em dinheiro, então as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a vitória. E, na verdade, a grande vitória é aquela que se conquista sobre a própria ignorância. Shihan Jigoro Kano disse, nunca te orgulhes de haver vencido o adversário. O que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância, né? Ou seja, quando você ignora, quando você não conhece as coisas, você precisa passar a estudar para se aperfeiçoar, para se tornar uma pessoa melhor, fazer o melhor uso das energias físicas e mentais, né? Não entrar em depressão. Isso tudo o judô ensina para que você melhore a sua autoestima, através do seu corpo, através do seu raciocínio, através da sua força de vontade, você querer se superar cada vez mais. É esta a grande qualidade do judoca, campeão. O campeão não é aquele que é mais forte, mais rápido, mais ágil, mais habilidoso. O campeão é aquele que não desiste, que persiste, que busca a sua melhora de todas as formas, bio, psico e social. Esse é o campeão, é aquele que está sempre procurando lutar. Alguns filósofos dizem, e eu pensava desde adolescente, eu brincava em casa e dizia, eu não sou a favor dos extremos, nem quem tira 10, nem quem tira 0. Aquele que tira 10 só quer tirar o 10, é um perfeccionista, e nem aquele que é muito relaxado só tira 0. Eu acho que as qualidades estão no meio, na média, naquele que se esforça para tirar o 5, o 7, ou o que é a média, e vai cada vez mais se descobrindo através do judô. Então, para mim, o judô é isso, é uma ferramenta de descoberta educacional, em que você vai se descobrindo aos poucos. É esse o benefício da prática do judô.
né? E de forma disciplinada, de forma periódica, de forma reflexiva, né? Você venceu alguém e perdeu de alguém quando queria vencer. O que você fez de errado? Onde está o erro? Nem sempre tem erro. O outro foi mais habilidoso que você. Você tem que entender isso, que você não é sempre a última Coca-Cola do deserto, né? Você não é o melhor em tudo. Você tem pessoas que vão lhe superar e nem por isso você vai se desesperar. Você tem que se dedicar mais ainda para você conseguir superar aquela sua deficiência. E isso o judô nos ensina no dia a dia, no cotidiano. Muitas pessoas contribuíram, colaboraram para que eu pudesse me tornar um ser humano melhor. Pessoas que realmente me abraçaram, né? Que veio à minha mente assim imediatamente foi o Sensei Kazuo Yoshida, Sensei Ryofei Shozawa, mas também o professor Raimundo Trindade, que trabalhava com o Sensei Yoshida na Caraíba Judô Clube, Anish Emes, que de uma dedicação enorme, Geraldo Coelho, Dr. Geraldo Guimarães, que era um dos mais pesados, ia para treinar comigo, especificamente porque o Sensei Yoshida convidou os mais pesados da Bahia para que eu pudesse ter material humano para treinar. Então, esses queridos amigos que iam para me aperfeiçoar, né? E nós pudéssemos nos dedicar cada vez mais. Então, lá na Bahia, eu recebi o apoio de todos. E saí para São Paulo muito jovem, com 20 anos, e fui abraçado de imediato pelo sensei Yoshio Nagai, um ser humano espetacular, da família de tradição, professor Tadao Nagai, a Silvana Nagai está no Rio de Janeiro fazendo um grande trabalho, e a forma como o sensei Yoshio Nagai me recebeu, me emocionou em São Paulo, porque eu vivia muito saudoso de casa, e ele me levava para a casa dele, me convidava para passar o final de semana com ele, e nós tocávamos violão junto. Então ele foi aquela pessoa que realmente me abraçou emocionalmente. E junto com ele, Sadal Flame Muleiro. Sadal me levava para a casa dele, a mamãe dele fazia feijoada para que a gente pudesse almoçar aos domingos, e criamos um clima de amizade em que eu depois fui padrinho de casamento dele, ele frequentava a minha casa e eu a dele, e temos uma amizade assim até hoje. Hachiro Ogawa me abriu as portas da Budokan assim, de forma fraterna, né? Até hoje o professor Alessandro Puglia era criança, era aluno do Sensei Sadal, e conhecia o esforço que o Sensei Sadal fazia. Vários alunos se tornaram campeões, o Alessandro Puglia foi um deles, hoje em dia é presidente da Federação Paulista, conheço desde a infância, e sempre fui muito abraçado. O professor Iko Onodeira abriu a academia dele para mim, o professor Shigeta Yamazaki, devo muito ao Sensei Shigeta Yamazaki, porque ainda jovem, antes de me formar, comecei a ser assistente dele, trabalhar com ele. Uma gratidão especial pela família Tales, a família do José Tales, do Tales José, da dona Zolita. Ela nos abraçava a todos de São Paulo. Os finais de semana nós passávamos lá na casa dos Tales. Eram 4 Tales que faziam judô no Shigeta Yamazaki. Era Tales José, José Tales, Hendrik e Christian. E eles nos convidavam sempre para estar com eles. Então fui muito bem recebido em São Paulo por todos. E a forma como eles me recebiam e estavam sempre comigo. E o Kyo Takada, um companheiro, um amigo lá de São Caetano, e muitos outros, me perdoe se falhar alguém, mas a própria academia do professor Curati me recebeu também, eu fui treinar no professor Curati, e onde tinha um bom treino em São Paulo, lá com Carmona, né, eu ia treinar na academia do professor Oide, lá para Judô Clube, fui muito bem recebido. O meu amigo saudoso Tico, né? O Tico me chamou, disse: vamos treinar na Lapa Judô Clube. E eu ia onde tinha bom treino, porque eu tinha sede de aprender. Apanhei muito. A academia do Sensei Chiaki Shi, ele abriu a academia para mim, o professor Iko Onodeira, a academia era do lado da minha casa. E eu treinava no professor Iko Onodeira, e uma dedicação assim muito grande, uma gratidão assim com saudade do Sensei Takanori Sekine nos treinos da Federação de São Paulo. Acabava o treino e eu morava na aclimação, ele me dava carona da Vila Mariana até lá, vinha me dando bons conselhos, me falando para estudar. Então o professor Takanori Sekine foi quase que um mentor no período que eu morei em São Paulo. O professor Shuhei Okano, uma dedicação enorme para a seleção paulista, e sempre fazendo com que nós
fôssemos cada vez melhor tecnicamente. Então essas pessoas não ganhavam um tostão para fazer o que eles faziam e a dedicação que eles faziam. O professor Michiharu Sogabe é uma pessoa que eu admiro assim desde 73. Ele trabalhou com o professor Yamazaki, né? E eu, num certo momento, até falei com ele a semana passada, conversamos aí quando saiu a minha promoção ao 8º Dan, que eu agradeço muito ao Conselho Nacional de Graduação, à Comissão Estadual de Graduação, o professor Jucinei Costa, e que me indicaram, né? Não pensava nessa graduação tão alta, né? Eu que entrei no judô pensando unicamente em perder a barriga, né? Mas não perdi a barriga, ela aumentou, mas eu aumentei meu conhecimento e viajei o mundo inteiro e conheci a essência do judô, né? Então essa graduação para mim é uma responsabilidade. Ser Kodansha é ter a responsabilidade de repassar a essência como nós aprendemos. Desde o Hitsurei, desde o momento da saudação inicial, quando a pessoa entra no dojo, até quando ele se tornar um grande campeão na nossa mão ou um grande cidadão. Não importa, a questão é passar a essência do judô, o judô educacional, a forma como o judô pode transformar a vida das pessoas. E essa ferramenta chamada judô, que é praticamente uma filosofia de vida, porque esse do dá uma conotação de busca espiritual, né? Você veja que no Japão tem o judô, o karatê-do, né? E outros, o aikido. Esse do é a mesma coisa do tao, é o equilíbrio, né? Emocional e espiritual. Então, é a busca deste equilíbrio através da prática da atividade física, do judô, né? Então, essa essência precisa ser mantida. É isso que a Comissão Estadual de Graduação, a Comissão Nacional de Graduação faz, manter-se fiel aos ensinamentos do Judô Kodokan, aonde a gente busca o caminho, né? É na Kodokan. A Kodokan é a nossa guia, né? A nossa meta é trabalhar pela melhoria do judô, pelo aperfeiçoamento do judô. Então, respeitando as tradições, as técnicas e tudo mais. E isso eu aprendi em São Paulo, vim para o Rio, fui abraçado na Gama Filho, professor Erico Versari, professor Leopoldo Levino De Luca, meu amigo Luiz Virgílio Castro Moura, trabalhamos juntos, Edson Leandro, que eu lembro com saudade, muita saudade, nós treinávamos duro, mas éramos companheiros de equipe, e fui acompanhado pelo Sensei Yoshida, e de onde eu estava treinando. Ele falou, olha, a Gama Filho é um bom lugar para você treinar, mas eu quero você treinando com alguém que é muito exigente, né? Porque você tem que se preparar para as competições internacionais, que se chama Jorge Castrioti de Medi. Então eu fui parar na academia do Sensei Medi e apanhei muito, né? Mas agradeço o treinamento duro que eu tive com o Sensei Medi, lembro dele com saudade. Fizemos agora na Associação de Judô Veteranos 3 ou 4 seminários com ele com 89 anos, fazendo os movimentos com a leveza, com a suavidade, uma técnica irretocável. E ele é aquela pessoa que também me abraçou no Rio de Janeiro, me exigiu bastante, e se eu cheguei ao título mundial universitário, parte eu devo ao Sensei Medi, nos treinamentos que fiz duros na academia do Sensei Jorge Medi. Gratidão é a palavra. Gratidão é aquilo que faz com que a gente possa se sentir em paz. E essas pessoas se dedicaram demais. Tem uma pessoa que não é do judô, mas era um amigo fraterno, passava todos os dias na minha casa para nós irmos estudar educação física junto, que já faleceu, já passou para o andar superior, se chama José Ricardo Delia, amigo de sala, fraterno, campeão de karatê, pessoa que montou academias grandes em São Paulo, a Marathon, depois a Decathlon, tudo montado pelo José Ricardo Delia, né? Os filhos dele continuam na Core 360, que é treinamento funcional, e era um irmão, José Ricardo Delia. Então, aqui falando de gratidão, me vem tantas pessoas à mente que até me emociona, sabe? Assim, a maneira como... eu vou copiar agora, neste momento, uma frase do grande campeão Yasuhiro Yamashita, com quem eu tive o prazer de treinar lá em Tokai. Yamashita, um repórter perguntou a ele, quando ele estava em Londres,
qual teria sido a vitória mais importante para ele, ou o título mais importante, ou o momento mais importante dele no judô. Ele disse, olha, a grande vitória minha no judô não foi em nenhum shiai, em nenhuma competição. A grande vitória minha no judô foi ter feito amigos ao longo do mundo. Por onde eu passei, eu consegui construir amigos através do judô. E eu repito essa frase do Yamashita, por onde eu passei, eu consegui construir amigos através do judô. Eu agradeço a todas essas pessoas que me tornaram um ser humano mais reflexivo, buscando aperfeiçoamento, e só tenho a agradecer. Meu pai é meu herói, meu pai é meu ídolo, meu pai é meu amigo, meu pai é meu companheiro. Quando eu preciso de conselhos, preciso saber como caminhar, é ele que está do meu lado. E além dessas questões todas pessoais, ele é o meu sensei. Eu também sou faixa preta segundo Dan. Ele transborda na questão do profissional, na questão do atleta. Meu pai, junto da geração dele, né, e foi quem abriu os caminhos do judô brasileiro se tornar a potência que é hoje. É um homem que transformou tantas vidas de tantos alunos, uma figura ímpar, profissional zeloso, exemplar. Através do judô, transmite valores, transmite princípios, formas de conduta, preocupar com o próximo, saber que só crescemos quando todos crescemos juntos. Te amo muito, parabéns pela linda história de vida que o senhor tem, parabéns por tudo que o senhor fez, por todos que faz, né? Que até pouco tempo atrás estava lá disputando o Pan-Americano e o Sul-Americano e foi campeão com 70 anos de idade. Então assim, te amo demais, meu pai. Um beijo no seu coração, parabéns por tudo que o senhor é e que o senhor representa.
73 eu casei, e foi o melhor passo que eu fiz na vida, porque me deu o equilíbrio emocional necessário para que eu pudesse me empenhar nos estudos e no treinamento, né? Minha esposa é minha companheira, minha parceira de vida. O alicerce emocional das nossas vidas são as nossas companheiras.